Olá, Jesus abençoe a sua vida. Hoje eu quero trazer para você uma palavra em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, em que o texto bíblico nos diz o seguinte: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon e rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 1º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Eu imagino que você saiba bem que a vida de um profeta de Deus no Antigo Testamento não era tarefa fácil. Ser profeta de Deus envolvia muita coisa. Envolvia renúncia, envolvia o desafio de andar muito perto de Deus e, veja bem, nós somos pecadores e isso certamente nos confronta de maneira extraordinária. Envolvia muitas vezes confrontar gente poderosa, apontar pecados que os grandes não queriam ver, que faziam vistas grossas. Muitas vezes, ser profeta de Deus incluía confrontar o próprio rei. Jeremias, entretanto, começa o seu ministério profético num contexto até bastante favorável. O texto nos diz que Jeremias começa a profetizar na época do reinado de Josias. O reinado de Josias é um dos melhores da história de Judá. Josias busca ao Senhor desde novo. Ele quer ter um relacionamento com Deus, ele quer andar perto do Senhor, ele quer viver em intimidade com o Senhor. E ele quer propor isso ao reino. Ele então, quando o livro da aliança é encontrado, convoca todo o povo numa assembleia solene, o livro da aliança é lido, a Páscoa é celebrada depois de muitos anos. Josias queria andar com Deus e Jeremias é levantado nesse período bom. Mas Josias morreu. Josias se foi. E diferente de Josias, os seus sucessores não quiseram o mesmo relacionamento com Deus. Homens como Jeoacás, Jeoaquim, Joaquim e Zedequias não foram reis que andaram perto de Deus. Não foram reis que buscaram o Senhor, não foram reis que buscaram ter intimidade com Deus. Pelo contrário, foram reis que se distanciaram das estipulações da aliança. Foram reis que se distanciaram dos mandamentos de Deus, reis que se distanciaram de uma vida íntegra diante do Senhor. E Jeremias profetiza também neste contexto. Jeremias também é o responsável por trazer a palavra de Deus a esses reis. Se por um lado o ministério de Jeremias foi relativamente fácil durante o período de Josias, depois a coisa complicou muito. Depois Jeremias teve que profetizar num ambiente hostil. Jeremias teve que profetizar diante daqueles que não estavam se importando em nada com a palavra de Deus. Jeremias teve que profetizar a pessoas, a homens, mulheres que não queriam saber de viver a vontade de Deus. E mais que isso, Jeremias continua profetizando mesmo depois de Zedequias ser derrubado. O povo de Deus é levado cativo para o exílio. Talvez a situação mais desesperadora que aquele povo poderia experimentar. Ser tirado de sua terra, levado para um império estranho, para uma cultura totalmente imersa no paganismo. E quem continua profetizando? Jeremias. Mais uma vez, Jeremias é o profeta de Deus ao povo de Deus. Sabe o que eu acho extraordinário? Quando eu olho para esse movimento da história de Jeremias, Jeremias em momento algum deixou de ser fiel a Deus. Jeremias teve suas lutas, teve suas crises, como todos nós temos. Isso revela tão somente que somos humanos imperfeitos e pecadores. Jeremias teve suas lutas, seus conflitos interiores, mas em momento algum Jeremias abandonou o Senhor. Em momento algum, Jeremias deixou Deus de lado. Jeremias não vira-se para Deus quando vê o reinado, por exemplo, de Jeoacás indo mal e questiona: e aí?
Com Josias estava bom. Com Josias estava fácil falar, com Josias era fácil pregar, mas agora com esse aí não dá, Deus. Então eu vou largar esse negócio. Eu vou deixar esse negócio de ser profeta para lá, porque eu não tenho chamado para não ser ouvido. Pelo contrário, Jeremias permanece firme. Jeremias continua fiel ao Senhor. Jeremias anda perto de Deus. Jeremias fala o que Deus manda ele falar. E ainda que haja crises, ainda que haja lutas, Jeremias não vai contra a vontade de Deus. Não, longe disso. Jeremias vai para mais perto de Deus, abre seu coração diante do Senhor, desabafa com Deus e continua o ministério para o qual o Senhor lhe chamou. O ensino aqui para mim é muito claro. Nós precisamos ser fiéis a Deus, independente das circunstâncias ao nosso redor. Precisamos nos manter firmes com o Senhor, se é um bom rei que ocupa o trono ou um mau rei. Se é um bom presidente que governa o Brasil ou um mau presidente. Se é um bom prefeito que governa a cidade ou um mau prefeito. Se é um bom pastor que lidera a igreja ou um mau pastor. Independente dessas circunstâncias, nós devemos ser fiéis a Deus. Indo além, pense, por exemplo, no seu trabalho. Você não pode ser um funcionário ruim, um funcionário relaxado, porque o seu patrão não é bom. Você, antes de tudo, é servo de Deus. Antes de tudo, você trabalha para honrar ao Senhor que te chamou para uma vida de compromisso e fidelidade. Portanto, se o seu patrão é bom ou não, ele acertará contas dele com Deus. Você cumpra o seu papel. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Cumpra, sim, a vontade de Deus para a sua vida, que é de trabalhar com zelo, com dedicação, com empenho, independente do seu patrão ser bom ou ruim. Lembre-se que você trabalha para o Senhor. Se você é estudante, nesses tempos de pandemia, de estudo à distância, seja responsável com os seus estudos, porque antes de mais nada, você não está prestando contas à direção da sua faculdade ou da sua escola, você presta contas a Deus. Seja fiel, ainda que o momento não seja bom, ainda que as circunstâncias não sejam as mais agradáveis, permaneça fiel diante do Senhor. Entenda uma coisa, a nossa fidelidade ao Senhor precisa estar acima e além das transitoriedades da vida, porque nós servimos a um Deus eterno, imutável, impassível, que está além das transitoriedades da vida. Muitas vezes você vai sofrer oposições na vivência da sua vocação, do seu chamado. Muitas vezes você vai sofrer retaliações, você vai sofrer com pessoas que vão te difamar. Mantenha-se firme. Mantenha-se focado em Deus. Faça como Jeremias. Seja fiel nos bons tempos e nos tempos difíceis. E veja a bondade do Senhor sendo manifesta na sua vida e na sua caminhada. Que Jesus abençoe a sua vida.